E se eu te dissesse que as respostas para os nossos problemas de dinheiro de hoje podem estar escondidas nos segredos de uma civilização de milhares de anos atrás? Parece meio louco, né? Mas olha, nesta análise a gente vai ver como a sabedoria de um livro escrito há quase 100 anos, O Homem Mais Rico da Babilônia, ainda é tipo a chave mestra para construir riqueza de verdade. Bora lá! A gente vai começar explorando os segredos lá da antiga Babilônia, depois vamos direto para a regra de ouro, que é se pagar primeiro. Em seguida, vamos ver como fazer o dinheiro trabalhar para a gente, como proteger esse tesouro e, no final, como medir a nossa riqueza de um jeito prático, hoje. Essa pergunta, nossa, ela é clássica, né? A gente rala, trabalha o mês inteiro, recebe o salário e quando vai ver, parece que o dinheiro simplesmente evaporou. O livro começa justamente com essa angústia, que, olha, era tão real na Babilônia antiga quanto é para muita gente hoje em dia. E as respostas para essa pergunta vêm de um lugar que a gente nem imagina, a antiga Babilônia, que foi uma das cidades mais prósperas da história. A sabedoria deles ensina não só a ganhar dinheiro, mas o mais importante, a fazer ele trabalhar duro para a gente. Agora, o mais curioso é o seguinte: essas histórias não são textos antigos de verdade. São, na verdade, parábolas, criadas em 1926 por George S. Clason. Ele foi genial. Usou a Babilônia como cenário para transformar lições financeiras que podiam ser super complexas em algo que todo mundo pudesse entender. E o resultado, quase um século depois, esses princípios são a base de tudo que se fala sobre finanças pessoais. Incrível! E o nosso guia nessa jornada toda é o Arcade. E o legal da história dele é que ele não nasceu em berço de ouro, nada disso. Ele era um simples escriba, que, aplicando alguns princípios bem simples, mas muito poderosos, se tornou o homem mais rico da Babilônia. É a trajetória dele que vai nos mostrar o caminho. E isso nos leva direto para a primeira e, sério, a mais importante de todas as lições, a base de tudo. Se for para guardar uma única ideia daqui, que seja esta: pague a si mesmo primeiro. E qual que é o número mágico? 10%. O que o Arcade ensina é que, não importa quanto se ganhe, a primeiríssima coisa a fazer é separar, no mínimo, 10% para si. Isso antes de pagar o aluguel, as contas, o cafezinho, qualquer coisa. Esse dinheiro é seu, é para guardar. E essa frase do Arcade resume perfeitamente a virada de chave que precisa acontecer na nossa cabeça. É normal a gente pensar, mas o salário inteiro já é meu. Só que o autor mostra que isso é um engano. Se a gente gasta tudo com os outros, o dono do imóvel, o mercado, as lojas, estamos trabalhando para eles. Pagar-se primeiro significa que um pedaço do nosso esforço fica com a gente, para construir o nosso futuro. Então, o ponto crucial é este aqui. A ordem das coisas faz toda a diferença. Não é sobre guardar o que sobra no fim do mês, porque, vamos ser sinceros, quase nunca sobra, né? É sobre guardar primeiro, e aí sim aprender a viver com o restante. É essa disciplina que separa quem constrói riqueza de quem vive correndo atrás do próximo salário. Beleza, então os 10% estão guardados. E agora? Fica parado debaixo do colchão? Não, só guardar não é o suficiente. O próximo passo é transformar esse dinheiro de um tesouro parado, sabe? Em um verdadeiro exército de moedas de ouro que vão trabalhar para render mais dinheiro. Mas aí vem a pergunta: como fazer isso se o dinheiro mal dá para as contas? O Arcade dá uma dica de ouro: é fundamental não confundir as despesas que são necessárias com os nossos desejos. Os nossos desejos são infinitos. Se a gente não controlar, eles vão sempre dar um jeito de consumir toda a nossa renda. A chave é ter um orçamento e saber para onde o dinheiro está indo. Essa frase resume tudo. É a mais pura verdade das finanças. Não importa se o salário é de 2.000 ou de 200.000. Riqueza de verdade é ter a disciplina de viver com menos do que se ganha. É isso que permite guardar e investir uma parte. É o que fica no bolso que conta. Então, o plano de ação é bem claro. Primeiro passo, controlar os gastos, fazendo um orçamento para entender o que está acontecendo. Segundo, fazer o dinheiro guardado se multiplicar, colocando ele para trabalhar em bons investimentos. E terceiro, que é fundamental, investir em si, no próprio conhecimento, para aumentar a capacidade de ganhar mais. Ok, o dinheiro está sendo guardado, está sendo investido. Agora, o próximo passo é garantir que ele não suma. Proteger o tesouro que foi construído é tão importante quanto o trabalho que deu para juntar. Concorda? E aqui estão as regras de ouro para manter o dinheiro seguro. Primeiro, o dinheiro tende a escapar de quem investe em coisas que não entende direito. Segundo, fuja, mas fuja mesmo, de promessas de ganhos rápidos e fáceis. Isso quase sempre é cilada. E por último, sempre busque conselhos de gente que realmente entende da área onde se pretende investir. O Arcade dizia que a oportunidade é tipo uma deusa. Ela não perde tempo com quem não está preparado.
O que isso quer dizer? Que estudar, aprender, estar sempre por dentro dos assuntos, essa é a maior proteção que existe. Quanto mais se sabe, mais fácil fica reconhecer uma boa oportunidade de longe e, claro, fugir das armadilhas. Bom, agora vamos pegar toda essa sabedoria antiga e traduzir para uma métrica bem moderna e concreta, algo que a gente pode usar hoje. Afinal, como dá para medir o sucesso de todas essas ações? A resposta está no tal do patrimônio líquido. Sabe, muita gente se impressiona com carrão, casa na praia, coisas que as pessoas mostram. Mas, no fundo, isso não é riqueza. Riqueza de verdade, o patrimônio líquido, é o que sobra para a pessoa depois que todas as dívidas são pagas. É o seu de verdade. Que tal um exercício prático, então? De um lado, numa coluna, a gente lista os ativos, tudo o que se possui e que tem valor, dinheiro, investimentos, imóveis. Do outro lado, os passivos, tudo que se deve, financiamento, empréstimo, fatura do cartão. É importante ser bem honesto e detalhado aqui. E a fórmula é super simples, mas muito poderosa. O valor total dos ativos menos o valor total dos passivos. O resultado disso é o seu patrimônio líquido. É esse o número que deve ser o foco principal. O objetivo é fazer ele crescer sempre, de forma consistente com o tempo. E para fechar, fica aqui essa reflexão, que é inspirada na metáfora do próprio livro. A riqueza, diz ele, cresce como uma árvore, a partir de uma sementinha. Se essa semente for plantada hoje, for regada com aqueles 10% dos ganhos e protegida com sabedoria, ela vai crescer, virar uma árvore forte e dar frutos para uma vida inteira. A pergunta que fica é, quando a sua semente vai ser plantada?